Pessoal, mais um episódio do Demolidor Renascido e para muitos é um episódio bom, foi um excelente episódio, mas para mim, sinceramente, foi um episódio ruim. Por que ruim? Não no sentido narrativo, é porque você vê que essa série ela deveria ter uns 6 episódios ou 8, né? Porque episódio 5, o episódio 6, aliás, o episódio 5 é um filler. E agora esse episódio aqui, a única coisa legal dele é o mercenário saindo da prisão, de como ele escapa da prisão, pois o Matt Murdock ele pega a cabeçona do mercenário e bate na mesa lá, que eles estão na sala de interrogatório, e o mercenário ele consegue arrancar um dente dele com a língua, vai saber como ele fez aquilo, e mata o guarda com o dente e consegue matar os demais guardas. E é interessante que na cena o mercenário tá sem a proteção nas mãos, justamente para ele não fazer nada. Então é curioso que mesmo na enfermaria eles deixem o mercenário sem proteção nas mãos. Então é complicado, pessoal. E assim, toda aquele papo furado do Demolidor com a namorada dele, que a namorada dele vira para ele e fala: Não, o Demolidor não me salvou, fui eu que me salvei. Mas se não fosse o Demolidor aparecendo para salvar ela do Muse, ela tava morta. Ela só meio que aproveitou uma distração do Muse, que tava com a arma. É, tinha deixado a arma cair no chão, ela pegou e atirou por instinto, assim. O que lembra muito a Karen Page na primeira temporada, quando ela mata aquele amigo do Rei do Crime, que o Rei do Crime tinha como filho. Então, que a Karen Page pega a arma da mesa e descarrega o pente no cara. Aqui é a mesma coisa, a situação é a mesma. Então, assim, não é que é uma série lixo que tem lacração, que tem um pouquinho de lacração por o episódio 6 do saco de pipoca, que realmente o Mendigo devia agradecer de fato o Matt por o Matt conseguir fazer ele ficar 10 dias na cadeia, porque primeiro, se o Mendigo não tivesse roubado, ele não iria preso. Já começa por aí. Então, são pequenas lacradas assim, leves, assim, que não, às vezes só atrapalham a história no andamento da história. Por exemplo, o episódio 5 que é toda uma referência a Kamala Khan, que não acrescenta em nada. E nesse episódio aqui, pessoal, a gente só tem esse pequeno desentendimento do Matt com a namorada dele, a fuga do mercenário que tenta matar o rei do crime, e no final do episódio, quando o mercenário vai atirar, o Demolidor pula na frente do rei do crime para salvar ele. O que de fato é um princípio cristão, assim, que a gente deve orar até pelos nossos inimigos. E é uma coisa que o mercenário fala pro Matt, que em outra vida o Matt estaria defendendo o mercenário, porque assim, o Matt já ele com o Fog, o amigo dele, eles já defenderam diversas pessoas e muitos criminosos também. O próprio Tigre Branco era um criminoso. E o Demolidor foi lá e defendeu ele. Então, assim,
é um episódio muito meia boca. Parece que o grande episódio mesmo vai ser esse último, que o Justiceiro vai voltar, que a Karen Page ela vai voltar, que de fato a gente vai ver a força-tarefa do Fisk agir. Eu vou colocar algumas imagens aí para vocês verem que já vazou cenas do último episódio, que vai ter o Justiceiro confrontando aqueles policiais que usam o símbolo dele e que ele não tem nada a ver com aquilo, e também que o, o Demolidor ele vai acabar fugindo com a Karen Page, porque isso é spoiler, tá? O Rei do Crime, ele que vai revelar a identidade do Demolidor para Nova York inteira. Igual o Mistério fez com o Homem-Aranha. Então, vai saber se nesse Guerras Secretas, que é o Vingadores Guerras Secretas, não vai ter alguma coisa de Mephisto, ou alguma coisa que o Doutor Estranho fez pro Homem-Aranha. Vai saber se não vai acontecer a mesma coisa com o Demolidor, que ele vai fazer algum acordo, seja com o Mephisto ou com o próprio Doutor Estranho mesmo, para apagar a memória de que as pessoas saibam que ele é o Demolidor. Mas pessoal, é uma série muito retalhada. Você vê que tá tudo retalhado ali, que não que parece que eles tentaram tirar suco da onde não tinha mais para tirar. E uma coisa que eu não sei se eu já falei, mas eu já comentei que assim, o primeiro episódio dessa série, eu acho que o primeiro episódio ele era para ser o epílogo do último episódio da terceira temporada do Demolidor. Como assim? Tem os créditos e aí a gente teria toda a cena, toda aquela cena toda aquela a cena do Demolidor enfrentando um mercenário. Porque toda aquela parte introdutória do primeiro episódio, do assassinato do Fog, parece que essa cena era para ser o epílogo do terceiro episódio, do último episódio da terceira temporada do Demolidor. Até porque seria o último episódio, sei lá, com 1h20 de episódio. Então, me parece que eles queriam terminar a terceira temporada do Demolidor com o primeiro episódio, pelo menos até o momento que o Fog morre. Quando dá aquele close na cara do Fog morto, é ali que acabava a terceira temporada. Era ali. E esse renascido, aí sim começava com o Demolidor totalmente aposentado e voltando. E a gente só vê ele como Demolidor lá no lá no episódio 6. Então assim, é bem ruim mesmo que o que essa temporada foi assim, porque eu acho que todo mundo esperava a mais aparição do Justiceiro, e o Justiceiro só aparece no quarto e nesse último agora. E, bom, enfim, não é um episódio terrível, mas também que não tem muita profundidade. É uma série que deixou muito a desejar. Não é à toa que as pessoas não estão assistindo a série do Demolidor, porque é uma série muito cortada, é muito picotada, assim. A cena lá que a Vanessa ela mata o amante dela na frente do Rei do Crime, sabe? Que não quer dizer nada. Não muda o que ela fez.
não muda o par de chifre que o Rei do Crime tem agora. Então, assim, não é um episódio ruim, mas também é um episódio que, se você for parar para analisar, era para ser. Eu acho que esse episódio 8 era para ser junto com o 9, porque são episódios muito curtos. Essa série parece episódio de anime. Se você já assistiu o anime da Netflix do Devil May Cry, parece episódio de anime essa série do Demolidor, de tão cortado que, que tá, ou de tão incompleto que está. Mas assim, curta, se inscreva aí no vídeo, tá certo? E aí eu vou deixar vocês com o pessoal do Podpah, que eles vão falar o que vocês têm que fazer, tá? Até o próximo vídeo.